Meus amigos, vamos começar aqui então o nosso bate-papo da nossa aula sobre introdução aí ao direito administrativo. E de fato, quando a gente fala aqui da parte mais introdutória, me parece que basicamente a gente fala do direito administrativo com uma ideia, né, uma lógica, de até mesmo limitar ali o arbítrio do Estado, o arbítrio estatal, o arbítrio dos Estados absolutistas e uma espécie de submissão do poder público à lei como uma espécie de vontade geral da nação, por assim dizer. E aí, se a gente fala das bases do direito administrativo, trazendo aqui um pouquinho do slide, elas estão estruturadas, de certa forma, sob o princípio da legalidade, uma submissão do governante à lei e à Constituição, e da própria separação dos poderes, né, como uma forma de limitar aí o arbítrio estatal. Então, o direito administrativo ele vai se encaixar, de certa forma, num ramo aí do direito público, que vai estudar os princípios e normas reguladoras do exercício da função administrativa. Lembrando que quando a gente fala de direito administrativo, eu não vou restringir a discussão apenas ao Poder Executivo, né? O Poder Executivo, de fato, exerce tipicamente a função administrativa, mas eu tenho também o exercício de atribuições administrativas lá no Legislativo e no Judiciário de forma atípica. Então, por exemplo, o Poder Judiciário pode fazer um concurso público, pode conduzir um concurso público, pode conduzir uma licitação para construir um prédio, ou um concurso público para poder, para a função de tabelião, por exemplo, ou para o cargo de juiz. O próprio Judiciário pode executar aí essa função administrativa, né, nessa atuação. Tudo bem. Agora, quando a gente fala de direito administrativo, sem muitas delongas, sem muitos data-vênias, né, sendo mais prático, porque esse é o objetivo aqui do nosso projeto, o direito administrativo ele se inclui, então, num ramo do direito público, né, a gente está falando de direito público, a gente está falando de uma discussão que não existe, né, um código de direito administrativo, mas a gente vai ter o direito administrativo espalhado pela Constituição e por algumas leis esparsas. Agora, o grande ponto é que quando a gente fala de direito administrativo, a gente está falando desse tal regime jurídico de direito público, desse tal regime jurídico administrativo. Ou seja, quando eu olho para o direito administrativo como um ramo do direito público, eu preciso então interpretar o direito administrativo como uma espécie de ramo do direito que possui um princípio implícito ou um ordenamento base ou uma base muito bem consolidada, que é o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e da indisponibilidade do interesse público. E aqui, meus amigos, é onde mora o problema. Tecnicamente falando, se eu falo de direito administrativo, o que todo mundo vai repetir é a mesma coisa. O direito administrativo parte do pressuposto da supremacia do interesse público sobre o privado. Parte do pressuposto da indisponibilidade do interesse público. Ou seja, o interesse público é visto como o interesse de toda a coletividade, analisada aí como uma espécie de entidade autônoma, né, capaz aí de gozar de direitos e obrigações. Então, toda vez que a gente fala de uma atuação do Estado, de uma atuação do município, de uma atuação da União, um ato administrativo ou um contrato administrativo, a gente fala como se o poder público estivesse numa superioridade em relação ao particular, porque o poder público está defendendo o interesse público. E nessa análise, nesse cotejo entre o interesse público e o interesse privado, sempre deve prevalecer o interesse público em razão do princípio, né, da supremacia do interesse público sobre o privado. Então veja que o direito administrativo ele vai ser conduzido nesses dois nortes ou nesses dois vieses. A supremacia do interesse público sobre o privado. Então, toda vez que o poder público for agir, por exemplo, o Estado vai construir uma ponte, mas na construção dessa ponte vai prejudicar a vida da dona Maria, porque a ponte vai passar do lado da casa dela e vai prejudicar a vida dela, o trânsito e tal. Tudo bem, mas pela supremacia do interesse público sobre o privado, a dona Maria vai ter que ceder, porque prevalece o interesse público. E o outro viés é o viés da indisponibilidade do interesse público, de forma que o administrador não pode renunciar ao interesse público, priorizando um particular.
Ele tem que defender a lógica do interesse público. Preste bem atenção. Existem doutrinadores que começam, nessa lógica do novo direito administrativo, a repensar o conceito de interesse público. Essa ideia tradicional de que existe o interesse coletivo, existe o interesse da coletividade que é superior ao interesse particular, essa é uma ideia, de certa forma, capitaneada pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que diz que o direito administrativo consiste, portanto, na atribuição de uma disciplina normativa peculiar, que fundamentalmente se delineia em função da consagração de dois princípios: a supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público. Então, tecnicamente falando, nas palavras do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, o direito administrativo vai correr sob esses dois vieses: supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público. Mas aí eu pergunto para você, que está me acompanhando agora, o que raios é o interesse público? O que significa interesse público? Existem artigos que inclusive chamam esse assunto que a gente está estudando de a falácia do interesse público. Existem artigos que dizem que o interesse público não existe, que é uma invenção. Veja, é uma base que se fundamenta o nosso estudo do direito administrativo, mas que, na verdade, ela vem sendo repensada. Então, eu já começo perguntando para você, porque aqui a gente vai falar de prática, eu quero fugir um pouco dessa teoria. Você já parou para se pensar o que é o interesse público? E aqui eu quero trazer para você 2 ou 3 casos que a gente já enfrentou na prática e que nos levam, de fato, a repensar o que é o interesse público. Por exemplo, imagine que a gente está tendo uma obra pública, vamos imaginar, e aí certamente você vai me trazer um exemplo aí que aconteceu na sua cidade, né? Mas imagine uma obra pública que vai construir um prédio público. Vamos imaginar, vai construir uma praça, vai construir um estádio, vai construir um centro de convenções, vai construir qualquer coisa, mas um equipamento, um hospital público. Pronto. Esse hospital público, a obra foi estimada em 20 milhões de reais. Certo. Então o Estado faz a licitação, executa o contrato, assina o contrato, começa a executar. Na hora que o Estado começa a executar o contrato, de repente se identifica que houve um superfaturamento na obra de 20%. Ou seja, o cimento lá é superfaturado e a obra que era para ser 20 milhões foi contratada por 24 milhões. Então, vamos lá, a obra pública, o valor estimado de 20 milhões, depois que a obra foi contratada, que começou a execução, que a obra foi contratada por 24. Houve um superfaturamento de 20%. Ora, a partir disso, então, o que nós devemos fazer? Supondo, meus amigos, eu tenho uma situação que a obra já está executada, está aqui no esqueleto, está executando, a obra está construindo. E aí eu percebo que houve um superfaturamento de 20%. O que é o interesse público nesse caso, então? Vamos refletir um pouquinho. Será se para o interesse público é melhor a gente bloquear e suspender a obra, porque afinal de contas existe um superfaturamento de 20%, de 4 milhões de reais, e aí nós vamos nos abraçar e comemorar, economizamos 4 milhões de reais? Ou para o interesse público, melhor deixar essa obra andar, deixa o superfaturamento, mas deixa que a obra seja executada e a gente chega ao fim. Porque, veja, tecnicamente falando, a lógica antiga do direito administrativo, como eu falei para vocês na primeira aula, era uma lógica do excesso de formalismo. Então, eu tentava, na medida do possível, evitar qualquer gasto desnecessário para o Estado. Então, se não cumpriu à risca a norma, eu vou suspender a obra para proteger o interesse público. O interesse público era resguardar cada centavo para a administração pública. O problema é que quando, com base no interesse público, eu suspendo essa obra, o que vai acontecer, meus amigos? Eu vou pegar aqui e vou ver, primeiro, essa construtora executou, vamos supor, 5 milhões do contrato. Veja que não adianta eu fazer um outro contrato com outra construtora, que a próxima construtora não vai querer só a diferença, só os 15 milhões para executar. Porque o cara vai ver e vai dizer, cara, eu não sei se essa estrutura está bem feita, eu não sei se eu vou precisar fazer uma análise da estrutura, uma análise técnica, porque eu não vou botar meu nome nisso aí. Ou seja,
o custo já não é mais só os 20 milhões, já vai aumentar, porque vai ter que ter esse laudo estrutural. Segundo, existe todo um custo da briga com a empresa que está aí, porque ela não vai largar o osso tão fácil. Vai ter ação judicial, vai ter tribunal de contas, vai ter um monte de guerra, que eu só vou conseguir tirar mesmo essa empresa de lá depois de uns 2 anos. Tem um custo social, que é demitir esse povo todo, porque afinal de contas, se eu vou parar a obra, a empresa vai demitir todo mundo. Vai ter um custo estrutural, porque afinal de contas, essa estrutura ficar 2, 3 anos na chuva e no sol vai estar se deteriorando. Então eu vou ter que pensar em algum jeito de preservar e conservar essa estrutura. Vai ter um custo que eu diria que é até mesmo um custo social, que é a população está esperando receber o hospital no dia tal e só vai receber 3, 4, 5 anos depois por conta do atraso. Então veja, a consequência, né, a consequência disso é que talvez o interesse público não seja a gente suspender a obra. Está vendo o tamanho do problema? Ou seja, o que é o interesse público? Qual é esse conceito? Será se é eu suspender essa obra, porque protegemos 4 milhões? Ou o interesse público é exatamente o oposto? Meu amigo, erramos. Realmente contratamos superfaturado. Mas aconteça o que acontecer, eu vou entregar essa obra, ainda que com esses 4 milhões de superfaturamento. Aí, essa é uma decisão que você vai tomar em algum momento da trajetória, se você estiver sentado lá na cadeira de gestor público, ou de assessor jurídico, né, procurador. Aí você dá um parecer e diz, não, o interesse público é muito maior que a obra continue. E aí você pagou 4 milhões a mais. Não se engane, daqui a alguns anos, você vai ser fiscalizado pelo Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas vai querer esses 4 milhões que você autorizou o pagamento. Ou seja, a gente vive numa situação que, primeiro, o conceito de interesse público é um conceito indeterminado, na minha humilde visão, e segundo, talvez o meu raciocínio de interesse público hoje não seja o mesmo raciocínio dos órgãos de controle daqui a 5 anos. Eu vou ter que correr o risco de levar uma porrada lá na frente. Significa dizer que se os órgãos de controle seguirem esse entendimento mais próximo, talvez aqui da lógica do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, um excesso de formalismo, talvez, e aqui eu estou até correndo o risco de ser injusto com a doutrina do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, mas se seguirem essa lógica, a gente corre o risco de ter apagão das canetas, que é melhor não decidir. Eu que vou botar minha mão nisso aí, deixa o povo sem hospital, deixa essa obra parada, que é o melhor para mim, é o mais seguro para mim. Então, esse é um exemplo, me parece bem significativo. Um outro exemplo, né, que a gente também pode ter dentro da lógica do interesse público, um exemplo que talvez não se adeque tanto ao direito administrativo, mas pode se adequar, por exemplo, ao direito urbanístico. A gente já enfrentou em Porto Alegre uma situação de famílias de baixa renda que estavam ocupando vilas, né, mas essas vilas em áreas nobres, em uma área nobre. Ou seja, tecnicamente falando, o que é o interesse público? O interesse público é eu pegar, né, essas famílias de baixa renda, chegar lá para elas e dizer, olha, família de baixa renda, eu vou lhe tirar dessa ocupação, né, que você está aqui, que é uma ocupação irregular, é uma ocupação que você não tem documento da sua casa, é uma ocupação que você não tem uma mínima dignidade aqui, e vou lhe levar para uma casa que vai ser uma casa própria. Eu vou lhe dar um documento, eu vou lhe dar uma casa. É o interesse público essa regularização fundiária. Ah, mas é o interesse público de quem? Porque a pessoa que mora aqui nessa casa, muitas vezes, ela está muito bem, obrigado. Tudo bem, eu não tenho um documento, é ruim. Mas, por outro lado, eu moro na região nobre da cidade, perto de escola, perto de farmácia, perto de hospital, perto de ônibus, perto de tudo. Você quer me dar um título de uma casa própria, mas você quer me mandar lá no bairro mais distante possível, que é um conjunto habitacional, que eu não conheço ninguém, que eu não sei ninguém que vai morar lá. Aqui eu já estou acostumado, minha família viveu a vida toda aqui, conheço todos os vizinhos. Se eu preciso ir para trabalhar, a minha filha fica na casa aqui da minha vizinha. Ou seja, interesse público para quem a resolução desse problema? Ou pelo menos da forma que o poder público está propondo. Então veja que a gente pode chegar a uma conclusão, até esdrúxula,
de que o conceito de serviço público ele é um conceito volátil, é um conceito flexível. Aquela lógica de que o direito administrativo se baseia no interesse público de forma intangível, de forma, ou melhor, de forma fixa e rígida, de tal forma que toda vez que eu analise, que o administrador médio analise uma situação, num caso concreto, ele sempre vai conseguir identificar claramente qual é o interesse público, porque afinal de contas é a pedra de toque aí do direito administrativo, a pedra base do direito administrativo. São esses dois vieses, né? A indisponibilidade do interesse público e a supremacia do interesse público. Então, esse conceito seria um conceito que claramente o administrador público, quando se deparasse com uma determinada situação, ele conseguiria identificar o que é ou não interesse público. A gente discutiu, nossa primeira aula aqui do curso, as questões relacionadas à LINDB. E os órgãos de controle, quando forem fiscalizar a atuação do administrador, tem que levar em consideração as consequências práticas da sua decisão. A gente discutiu também o relacionado que o administrador público tem que atuar, né, e levar, e na sua atuação, levar em consideração, claro, as dificuldades reais ali da sua atuação. Isso também está na LINDB. Eu gosto muito do exemplo da obra parada, obra que tem um superfaturamento. E quando eu disse que o direito administrativo está mudando, para mim esse é o melhor exemplo. O direito administrativo precisa sair, meus amigos, daquela ideia de que eu simplesmente sou uma burocracia excessiva que não resolvo nada. Eu preciso partir para o que realmente é o interesse público. E, meus amigos, acreditem, o interesse público é a população receber esse bendito hospital que está com a obra parada. Você acha mesmo que a dona Maria, que está doente, numa fila do hospital, está preocupada se o município vai gastar R$10 a mais ou a menos em cimento para entregar o hospital para ela? Não está. Essa discussão do superfaturamento é uma discussão que fica na academia, fica nos tribunais de contas, fica no Ministério Público, no Judiciário, não chega lá na ponta. O povo quer é a entrega do equipamento público que foi prometido. Então, como é que a gente pode, então, a partir dos conceitos de direito administrativo, realmente chegar a uma conclusão de que o interesse público é a entrega do bem público, do equipamento público para a administração, para a população? E claro, como é que a gente pode chegar à conclusão de que suspender a obra talvez saia mais caro do que esses 4 milhões de superfaturamento? Afinal de contas, se eu colocar o custo da deteriorização, o custo da retomada da obra, o custo das demissões de todo mundo, o custo do período de vigia que eu tenho que colocar para ficar vigiando a obra, para não deixar ninguém invadir e roubar as coisas. Ou seja, no final, percebe que essa retomada da obra vai fazer que a obra saia muito mais caro do que esses 4 milhões. Então, é pensando nisso que a gente também teve uma mudança no direito administrativo nesse sentido. Pergunto a você se você tem alguma dúvida, porque eu quero entrar agora num outro bloco, num outro aspecto, que é mostrar como as novas leis, as leis mais recentes, resolveram esse problema.